A farofa. Diz a lenda que Joãozinho era um moço forte que morava com sua mãe, que era viúva. A alguns quilômetros morava o rei em seu palácio luxuoso. O rei tinha uma filha princesa muito bonita, mas para um moço casar com a princesa, o rei exigia que o moço teria de fazer uma pergunta para o rei. Caso o rei não soubesse a resposta da pergunta do moço, então o moço casava com a princesa e ficava rico com a herança dos bens do rei. Mas se o rei desse a resposta correta da pergunta do moço, então o moço seria enforcado e morto por ordem do rei. Foi daí que certo dia o Joãozinho falou assim para sua mãe: Mãe, eu vou fazer uma pergunta para o rei. O rei não vai saber a resposta da pergunta. Eu vou casar com a princesa e nós vamos ficar ricos. Porém, a sua mãe perturbou-se com as palavras de Joãozinho e disse para ele: Joãozinho, meu filho, não faça isso. Você vai morrer enforcado e eu vou ficar sozinha, já idosa que sou. Como eu vou viver? Mas Joãozinho teimou e disse: Eu vou sim, mãe. A mãe, chorando, fez uma farofa de galinha e deu para o Joãozinho comer na viagem. Mas a mãe de Joãozinho pôs veneno na farofa, pensando assim: é melhor que o meu filho morra envenenado na viagem do que morrer enforcado. Joãozinho se despediu da mãe, que ficou em pranto. Joãozinho tinha uma cachorrinha chamada Pita, que foi com ele. Após alguma longa caminhada, Joãozinho assentou-se à beira da estrada para descansar e comer um pouco da farofa. Mas algo estranho aconteceu. Primeiro Joãozinho deu farofa para Pita. Pita comeu e morreu. Daí Joãozinho jogou toda a farofa no mato e não comeu. Enquanto descansava, chegou 7 soldados que vinham fugindo do campo de batalha na guerra. Com fome que estavam, perguntaram para Joãozinho se tinha alguma coisa para comer. Ele disse que não tinha nada. Ao ver a cachorrinha morta, os soldados pediram a cachorrinha para comer a carne assada e Joãozinho deu. Mas, ao comer a carne da cachorrinha, todos os soldados morreram envenenados. Daí Joãozinho escolheu o melhor fuzil que os soldados levavam, pôs as costas e seguiu viagem. Daí, com fome, procurava matar algum animal para comer a carne. De repente avistou um pássaro. Ele mirou o fuzil, mas errou o pássaro e acertou uma paca. Agora tinha carne para comer, mas não tinha lenha para assar a carne. Foi andando até que chegou onde tinha um cemitério à beira da estrada. Daí arrancou bastante cruzes das sepulturas e com essa madeira fez fogo, assou a paca e comeu. Mas daí veio a sede e não tinha água. Achou um cavalo à beira da estrada, tirou sangue do cavalo e bebeu, e seguiu a viagem. Após uma longa caminhada, chegou à beira de um rio e viu que no rio vinha rodando um cavalo morto, e em cima do cavalo vinha 3 urubus vivos comendo a carne podre do cavalo. Daí Joãozinho idealizou a pergunta para o rei. Ao chegar na presença do rei, o rei mandou Joãozinho fazer a pergunta. E Joãozinho disse assim: o que é o que é? Com a massa matei Pita, com a Pita matei 7, dos 7 escolhi o melhor. Dei um tiro no que eu vi e matei o que eu não vi. Com madeira santa assei e comi, bebi água que do céu não caía e da terra não vertia, e vi um morto carregar 3 vivos. Daí por 3 dias o rei e a rainha
leram todos os livros da sua biblioteca, mas não encontraram a resposta da pergunta do Joãozinho. Daí o Joãozinho casou com a princesa e ficou muito rico. A mãe de Joãozinho, que chorava pensando que Joãozinho tinha morrido envenenado com a farofa, um certo dia ela teve uma grande surpresa. Lá vem chegando Joãozinho com a princesa em uma bela carruagem toda enfeitada. Veio buscar a sua mãe e foram todos viver felizes em uma rica mansão próximo ao palácio do rei. Acredite se quiser. Tchau, Joãozinho.